Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente não conhece a lei e é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galiléia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, excelente sábado para todos nós. Deus nos abençoe e nos proteja. O Evangelho vai nos mostrar a divisão entre o povo. Aqueles que acreditavam, os que não acreditavam. E tem um detalhe interessante nesse Evangelho, é que os guardas do templo que foram para prender Jesus voltaram e os fariseus, né, perguntaram por que não trouxeram ele. Os guardas disseram: ninguém jamais falou como este homem. Ou seja, Jesus, ao falar, encantava as pessoas. Sobretudo aqueles, mesmo estando do lado oposto, mas havia pessoas que tinham um coração bom, coração aberto, o coração que verdadeiramente queria acolher a verdade. E aí, Jesus, é interessante que nosso Senhor, ao falar, trazia palavras certeiras para o coração das pessoas. E as pessoas eram tocadas. Estes guardas, eles, ao responderem aos seus superiores, ninguém jamais falou como este homem, e eles ficaram furiosos. Também vós vos deixastes enganar? Quer dizer, começaram a reclamar. Por quê? Porque aqueles homens, eles foram honestos, ninguém jamais falou. Ou seja, é como se dissesse para os seus superiores: nem vocês nunca falaram como ele fala, nunca ensinaram como ele ensina. Então, os fariseus e os sumos sacerdotes começaram então a tentar planejar algo contra Jesus. E vão conseguir na hora que Deus permitir, porque essa é a missão de Jesus, veio para salvar. Então, muitos, quando escutaram Jesus, reconheciam claramente e diziam: Este é verdadeiramente o profeta, ele é o Cristo. Outros duvidavam, questionavam, rejeitavam e, no caso dos fariseus e dos sumos sacerdotes, procuravam até prender Jesus. Mas, mesmo aqueles que receberam uma ordem para que fossem prender Jesus, eles voltaram encantados, né? A gente sabe, meus irmãos, que quando Deus fala, nem todos aceitam. Então, a presença de Jesus, essa presença ele não gerou, né, como é que eu posso dizer, uma aceitação unânime, né? Ao contrário, gerou divisão. Então, e essa coisa nos ensina algo que a gente não pode esquecer. A verdade nem sempre agrada a todos. E a prova está aí. Nossa Senhora está falando e o povo, na maioria, não está nem aí. Mas muitos rejeitaram Jesus, não porque ele não era claro, não era sincero, mas porque não queriam mudar de vida. É diferente de hoje, meus irmãos? Não é diferente.
Nós temos hoje na Igreja Católica muitos bispos, padres, muitas autoridades, muitos consagrados bons que querem o bem e a salvação das almas. Eu sei que tem também aqueles que não querem nada, que acabam sujando o nome da Igreja Católica, acabam levando lamaçal para dentro da igreja. Mas a gente tem que entender que na época de Jesus não foi diferente. O povo se assusta com os escândalos, com toda essa bagunça dentro da Igreja Católica, na nossa igreja, porque não lê a Bíblia. Se você for ler a Bíblia, você vai encontrar um sujeito que andou, subiu, desceu com Jesus para cima e para baixo, viu Jesus fazer milagre e prodígio e depois resolveu leiloar Jesus, né, por 30 moedas de prata. Então tu quer o quê, meu irmão? Você quer o quê, minha irmã? Está assustado por quê? Se a traição já veio de lá, de mais de 2000 anos, e o mesmo demônio que tentou Judas, tenta hoje a mim, a você e aos consagrados. E o diabo quer, claro, né, derrubar os consagrados, porque derrubando os consagrados derruba muita gente, né? Então, pessoas que conhecem a verdade, mas acabam resistindo, não querem. Porque, por exemplo, os sacerdotes sabiam da verdade. Os fariseus sabiam o que era a verdade. Mas eles não tiveram a humildade de reconhecer que eles eram incapazes de realizar aquilo que Jesus fazia. E é por isso que aqui no Evangelho, cadê? Aqui, versículo 50, Nicodemos, né, um dos fariseus, aquele que tinha se encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? E aí os fariseus ficaram furiosos com Nicodemos. Tu também és galileu, porventura? Então vai estudar, manda um homem sábio estudar. Vai estudar e vai ver que da Galileia não surge profeta. Então, olha que coisa interessante. Então Nicodemos era um dos do outro lado. Mas quando Jesus o recebeu, quando ele escuta Jesus, as palavras de Jesus entraram no coração daquele homem, penetraram na parte amorosa do coração. Ele teve sua vida transformada. E através dele, muitas outras pessoas se converteram, muitas outras pessoas mudaram de vida. Isso é uma coisa extraordinária, meus irmãos. Então nós precisamos entender que Jesus veio com uma missão importante: salvar almas para o seu reino. E deixou a sua igreja como sinal da sua presença. Então, também claro que havia naquela época o preconceito, né? De Nazaré, de Belém. Quer dizer, as pessoas, por serem, digamos assim, mais cultas e respeitadas da época, e não tiveram a humildade de ouvir Jesus, porque lá no templo, quando Jesus tinha 12 anos, Jesus conversou com homens mais sábios do que Nicodemos, do que os sumos sacerdotes, do que toda aquela gentalha daquela época. Os homens mais sábios do mundo estavam ali ouvindo Jesus com 12 anos, aprenderam e ficaram admirados com a sabedoria de Jesus, porque tiveram humildade, reconheceram que eles não eram capazes de chegar aonde uma criança de 12 anos estava chegando. Então, havia sim um preconceito, né? E esse preconceito impedia que eles reconhecessem Jesus como Deus. Porventura, o Cristo virá da Galileia? Então, ele julgava que Jesus, né, não poderia ser de onde era, da família que era, da localidade que vivia. Então, eles começaram a julgar Jesus pela sua origem, não por aquilo que ele fazia. Aí é que Nicodemos vem e diz: olha, a nossa lei julga alguém sem saber o que ele faz, sem escutá-lo. Então, aqui a gente viu um erro perigoso. Julgar pelos critérios humanos. E eles fizeram isso e pagaram caro. Então, somos tentados, talvez, a fazer isso também. Julgar pela aparência, pela condição social, pela origem da pessoa. Ora esta. Mas com Deus a coisa é diferente. Então a gente precisa ter cuidado. Vamos pedir a Deus, vamos pedir a Nossa Senhora neste sábado dedicado a ela, né? Para que ela peça ao Espírito Santo que nos ilumine. Que a gente possa ter a humildade desses guardas que foram enviados para prender Jesus e votaram
sem cumprir a ordem que foi dada, porque eles voltaram encantados. Nunca um homem falou como este homem. Eles ficaram encantados. Por quê? Porque eles foram desarmados. O que significa isso? Os Pedro, eles não estavam com a espada? Não estavam. Estou falando desarmado no outro sentido. Eles estavam com a arma, a espada que eles usavam na cintura, mas o coração estava desarmado, estava aberto, e, portanto, quando escutaram Jesus, se encantaram. Não, a gente não vai botar a mão nesse homem para quê? O que ele está fazendo demais? Eles voltam e dão a informação aos seus superiores, que ficam furiosos. Então, eles reconheceram em Jesus algo diferente. Então, eles não tiveram coragem de ir além, não tiveram coragem de colocar a mão de Jesus, de maltratar Jesus. Ao contrário, aqueles homens foram abençoados. E eles, os fariseus, por sua vez, começaram a intimidar os guardas. Por acaso, algum chefe acreditou nele, como assim, para vocês acreditar, a gente que é superior é que tem que acreditar primeiro. Olha a lógica do demônio, né? Isso acontece hoje, claro. O ignorante diz assim, eu não acredito na aparição porque o padre da minha paróquia não acredita. Eu já ouvi muito isso. Eu não acredito que Nossa Senhora aparece porque o padre da minha paróquia não acredita, o bispo da minha diocese não acredita. Eu digo, tudo embolado de ignorante. Quer dizer, julga sem conhecer. Nunca leram uma mensagem. Não sabe de nada. Então, como era lá no princípio, agora e sempre é a mesma coisa. Vamos rezar. Que o Espírito Santo nos ilumine. Compartilhe essa reflexão. Deus abençoe o seu dia. Hoje é sábado dedicado a Nossa Senhora. Aproveite bem seu sábado com ela, ao lado de São José e de Jesus, e caminhemos rumo ao céu. Deixe seu joinha. Até daqui a pouco, se Deus quiser.